sobre o balanço, né? Eu converso agora com o cientista político Israel Aparecido Gonçalves. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui na Edição Manhã. Bom dia a você do estúdio, a todos os telespectadores, ao Vinícius, que esteve na cidade que eu amo de paixão, que é Limeira. Tenho família lá, moro lá, mas estou um pouco ausente fazendo doutorado fora, então é um prazer estar aqui nessa grande emissora. Maravilha, Israel, a gente agradece a sua presença e que bom que você é da nossa região, porque conhece exatamente o que acontece por aqui, né? Agora eu queria já começar essa nossa conversa te perguntando qual a tua análise em relação ao primeiro turno, de forma geral, nas cidades da região de Campinas e de Piracicaba. De forma geral, a gente pode dizer que a polarização esperada, forte, né, entre os bolsonaristas e os lulistas, entre PL e PT, talvez não tenha se dado de forma tão clara. Realmente, as pessoas, os eleitores optaram por uma questão mais pragmática. Limeira é um bom exemplo disso. O PT e o PL ficaram fora do segundo turno. Lá vai ter, né, o MDB e o Podemos, aliás, com o Murilo Félix, filho do ex-prefeito cassado da cidade, né, e o próprio Betinho, que ele vem, de certa forma, da estrutura de governo. Ele rachou ali com o Mário Botion e se tornou um candidato viável e foi para o segundo turno. Em Campinas, né, não teve segundo turno, mas o PT ficou em segundo lugar, né? Então, a gente pode ver já em Sumaré, como foi dito aqui pela reportagem que estava acompanhando, deu PT no segundo turno com republicanos. Em Sumaré, nós vamos ter a antecipação, agora a mídia tem que ficar de olho nisso, né? Vão ter a antecipação da eleição de 26 em Sumaré em 2024, PT e republicanos, ou seja, é o partido do atual governador com o seu adversário no futuro, em 2026. Então, vai ser uma eleição quente, bem disputada, bem articulada. E isso é importante a gente entender que São Paulo, como é o maior colégio eleitoral do Brasil, sendo a capital, o maior eleitor, né? Só para ter ideia, eu estou em Santa Catarina, que nós temos 5 milhões e poucos de habitantes. Só a capital tem 9 milhões, né? Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de uma grande estrutura. Então, a polarização não foi nem verde e amarelo e nem vermelho. Eu diria que ela foi para o centro, foi cinza. Mesmo que as câmaras de vereadores tenham apontado, e algumas prefeituras tenham apontado, uma certa vantagem do que nós chamamos de direita, né? Mas não é mais aquela extrema-direita de eleições anteriores. Então, foi uma eleição tranquila, né? Tirando São Paulo, que teve atos de violências explícitos, no qual eu posso dizer aos nossos ouvintes aqui e telespectadores que o que eu fiquei mais estranhei foi a lerdeza do Tribunal Regional Eleitoral com relação à capital, né? Que no debate, um candidato joga dá uma cadeirada no outro, e depois de menos de uma semana eles estão debatendo como se nada tivesse acontecido normalmente. Eu acho que faltou ali uma agilidade do Tribunal Regional para frear essa violência explícita. Mas, do mais, foi uma eleição tranquila, foi pouco propositiva. Eu percebi que ela foi uma eleição mais personalista, né? As propostas não foram tão debatidas no primeiro turno, até porque tinham vários candidatos. Então, seria interessante, né? E como vai ser interessante tanto em Limeira e Sumaré, esse segundo turno, para ter umas propostas mais claras, para ter mais tempo para o eleitor entender o que está se propondo para daqui 4 anos. Então, no geral, foi uma eleição tranquila e deu a sequência histórica. Se a gente pegar em 2020, os maiores vencedores foram PSD, MDB, PP, né, partidos que a gente chama de centrão. Nessa eleição, isso se revelou novamente algo de tendência, né? Sendo que o PSD ele desbancou o MDB. Isso é inédito. O MDB, historicamente, sempre tinha o maior número de você está trazendo toda essa contextualização extremamente importante para a gente. Agora eu te pergunto, de acordo com tudo isso que você trouxe, o que explica, na tua opinião, essa mudança no comportamento, se é que a gente pode falar assim, do eleitor? Que agora vem mais para essa questão do centro. O que muda para você essa situação de forma geral, no estado, inclusive, e também aqui na nossa região? Se eu pegar para a cidade, né, que meu coração bate mais forte que a Limeira, a gente vê que o PT ficou em 4º lugar e o PL ficou em terceiro. Os dois não foram para o segundo turno, mesmo a Erika Tanque tendo toda a estrutura do governo e a própria Michele Bolsonaro tendo ido na cidade presencialmente. Então, assim, tinha mobilização.
o que eu posso analisar a partir de Limeira e região? É que o eleitor, ele percebeu o seguinte, olha, tem ideologia, tem esquerda e direita, mas quem é que vai resolver o problema lá da escola? Quem é que vai asfaltar a rua ali na frente da minha casa? Quem é que vai realmente resolver os problemas diários do dia a dia? Porque uma coisa é a direita, a esquerda, é o discurso, é a ideologia, é uma vontade, mas eu vivo o dia a dia, né? O transporte público é municipal. Então, quem que vai aumentar a tarifa? Vai ter renovação da linha? Vai melhorar? Vai ter ar-condicionado? Então, coisas que a gente poderia dizer até triviais, né, tornam algo importante numa eleição municipal. Então, a eleição municipal ela é mais regionalizada e a influência do governador é mais importante do que um ex-presidente ou até do próprio presidente. O Lula, mesmo tendo a capital, algumas vezes, para fazer campanha eleitoral, não podemos dizer, né, que o Lula interferiu diretamente, a máquina do governo interferiu de forma geral na eleição municipal de 2024. Alguns vão dizer até que foi algo acanhado. Então, isso é importante. Eu acho que esse eleitor, mas isso se repetiu em 2020 também, né? Mesmo com toda a polarização mais forte do que hoje. Uma coisa importante, né? O eleitor, ele é inteligente. Né? Fala assim, mas esse eleitor não sabe votar. Não, ele sabe perceber, né? Ele tem uma consciência ali, muitas vezes parece irracional, mas quando tu faz um estudo mais aprofundado sobre a cabeça do eleitor, o que ele está visando, ele está visando as questões pragmáticas do seu dia a dia, né? Creche na escola, é uma questão fundamental. E ir para o centro é uma tendência, né? Então, o Brasil hoje é governado pelo centro, né? A gente fala direita e esquerda, mas quem governa o Brasil na Câmara e no Senado é o centro. Então, esse eleitor, ele tem essa reflexão, mesmo que a direita tenha ganhado, essa direita moderada ganhado mais prefeituras e o PT avançou. A gente fala que em 2020 o PT foi um fracasso com relação à sua trajetória histórica para ganhar prefeituras, né? Este ano ele aumentou, né, o seu número de prefeituras, aquém de esperado dos dirigentes partidários do PT e também o PL aquém. Eu lembro que o Valdemar do Costa Neto falou em 1.500 prefeituras, 1.000 prefeituras e chegaram um pouco mais de 500, que é um número razoável. Perfeito, Israel. Quero agradecer a tua presença aqui. A gente percebe, então, de acordo com a tua análise, que a gente tem eleitores mais conscientes, mais preocupados ali com a prática, com o dia a dia, e isso acaba sendo extremamente importante, ainda bem que é essa a análise. Vamos aguardar aí o nosso segundo turno em várias cidades da região e, mais uma vez, muito obrigada e uma boa semana para você. Obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço a todos.